E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre teoria musical. E antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço sua inscrição, peço o seu like, né? O seu like é a sua presença nessa aula. E é isso aí, vamos para a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre notas e pautas musicais, tá bom? As notas musicais, elas são 7. As 7 notas musicais, elas são base para toda a estrutura que a gente vai aprender de teoria musical, tá bom? Tudo parte dessas 7 notas musicais, tá bom? E essas notas musicais, elas são infinitas. Ou seja, desse dó para esse dó aqui, né? Esse dó aqui, ele é mais agudo do que esse dó aqui na minha ilustração aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e aí depois vai vir de novo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Repete com o mesmo nome, porém a altura, lembra que a altura que a gente viu na nossa aula passada? A altura é diferente. Então esse dó aqui, ele é mais agudo do que esse dó aqui de baixo, tá bom? E elas se repetem. Um instrumento que exemplifica bastante o que eu estou falando é o teclado. O teclado, se você for ver, ele tem um dó aqui e logo em seguida você tem um outro dó aqui, você tem um outro dó aqui e você tem um outro dó aqui. O teclado, o piano, eu sinto que ele é um instrumento muito visível de você ver as notas musicais, de você até entender melhor a teoria musical. As notas brancas são as notas naturais, as notas bases, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E as notas pretas são os acidentes, que é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, o próprio piano, ele já te entrega essa teoria para você. As notas se repetem, elas são infinitas. É claro que o ouvido humano, como eu falei também na aula passada, ele capta entre 20 Hz e 20 kHz, né? Entre muito grave a muito agudo, né? E aí, essas notas musicais, para facilitar a nossa vida, a gente vai representar ela por letras. Seria muito chato, por exemplo, eu ter que escrever sol, sendo que eu só escrevo G, né? O sol, por exemplo, estou escrevendo o S, o O e o L, quando na verdade eu poderia escrever só com apenas uma letra, que é o G. Essas notas musicais aqui, elas já são padronizadas. Vários países utilizam esse tipo de notação musical. Alguns países trocam o B pelo H, né? Mas é muito difícil você encontrar. Na maioria das vezes você vai encontrar dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui. E é como eu vou estar utilizando daqui para frente nas nossas aulas também. Então vai ser bem tranquilo. Grava, porque isso daí é muito importante. Se você já toca violão, já toca guitarra, isso aqui já está no sangue, né? Você só lê cifra se você souber essa relação entre notas e letras. E aí a gente já começa a entrar nas nossa escrita de partitura. Então vamos falar um pouco sobre pentagrama ou pauta musical. Então aquelas linhas que você vê na partitura é chamado de pentagrama, tá bom? Ou pauta musical. Qualquer uma dessas duas nomenclaturas vai estar certo. E aí olha só, o pentagrama ele é composto por 5 linhas e 4 espaços, contado de baixo para cima. É muito importante a gente tentar entender isso logo, entendeu? Aqui vai ser a primeira linha, aqui vai ser a segunda linha, aqui vai ser a terceira linha, aqui é a quarta, quinta, e o espaço, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Pois é, a gente não conta só linha, mas a gente também leva em consideração os espaços do pentagrama. Onde a gente vai, em cada espaço, cada linha dessa representa alturas diferentes. A primeira linha sempre vai ser mais grave do que a quinta linha, né? Então, alturas diferentes. E a gente representa as notas por essas bolinhas ovais. Mais para frente eu vou dar nome aos bois, tá? Estou falando bolinha só para a gente poder entender esse primeiro momento. Então, por exemplo, essa bolinha aqui, ela é muito mais grave do que essa bolinha aqui de cima. E é legal porque visualmente falando eu consigo entender a altura de cada nota.
Eu sei diferenciar que essa nota aqui ela é mais grave do que essa nota aqui de cima, né? Então, aqui a partitura musical ela já está te dando a primeira informação, que é a altura. E que nota é essa daqui? Como a gente ainda não tem uma clave, coisa também que eu vou falar mais adiante, isso aqui pode ser qualquer nota. É terra de ninguém, pode ser qualquer nota, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa nota colocada na primeira linha, ela é mais grave do que, por exemplo, essa nota colocada no primeiro espaço. Ela é mais grave do que essa, entendeu? Se a gente tivesse que nomear em questões de notas musicais, vamos supor que isso aqui seja um dó. Então ficaria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, de novo dó. Lembra que repete? Então ficaria mais ou menos assim. Mais à frente a gente vai colocar as claves, e as claves já definem qual nota é em cada linha, em cada espaço, tá bom? E aí, olha só, a gente vai conhecer a nossa primeira regra. A partitura, a notação musical, ela é cheia de regras, ela tem muitas regras. Por quê? Porque ela é uma escrita, ela é uma linguagem. A música é uma linguagem. E como toda língua, você tem regras, né? Regras gramaticais, né? Se fosse em português. Mas aqui a gente tem regras da própria partitura. E essas regras elas servem justamente para facilitar a compreensão da leitura de qualquer escrita musical, tá bom? A ponto de um brasileiro conseguir entender um americano, e um americano entender um brasileiro, e por aí vai, tá bom? Então a primeira regra, nossa, aqui é uma regra bem de boa. É o seguinte, a nota que você escrever no espaço, ela tem que ficar dentro do espaço. Ela não pode ir além, ela não pode entrar na linha. Nem na linha de cima e nem na linha de baixo. Ela tem que ficar exatamente no espaço. Por quê? Para não ter nenhum tipo de dúvida. Pô, essa nota aqui, ela tá na linha ou ela tá no espaço? Então ela tem que ficar exatamente dentro do espaço. E a nota que ficar na linha, ela tem que ficar metade da nota para cima e metade da nota para baixo, justamente também para não ter confusão. Pô, essa nota aqui ela tá na linha ou ela tá no espaço, entendeu? Então isso aqui serve justamente para facilitar a leitura da partitura. Isso é extremamente importante, principalmente se você for escrever, né? Se você utiliza já um programa para escrever sua partitura, você não vai se estressar muito com isso, não. Mas para escrita, isso é muito importante. E vai por mim que tem professor que é chato com isso. Tem professor que, se tiver uma nota no espaço indo um pouquinho para a linha, ele já cisma contigo, cara. E aí você pode perder nota, perder ponto, por aí vai. E fora que é uma regra. Você tem que seguir essa regra porque facilita muito a compreensão de outros músicos entender a sua música, entendeu? E aí, olha só. Só que aqui, se a gente for parar para pensar agora, a gente cabe aqui, no caso, 9 notas. Se a gente ficar só com isso aqui, cabe apenas 9 notas. Em algumas músicas, isso aqui vai servir que é uma beleza. Mas existem músicas que tem muito salto. Às vezes você está numa região grave e salta para algo muito, muito agudo, ou vice-versa. Daí, cria-se a necessidade de linhas suplementares, linhas auxiliares. O que são as linhas suplementares ou linhas auxiliares? Essas linhas suplementares ou linhas auxiliares servem justamente para quando você quer escrever uma nota que é muito mais aguda do que está no pentagrama base, entendeu? Elas servem justamente para você representar esses tipos de nota, tanto mais agudo, né, como mais grave. E elas são chamadas de linhas suplementares. Elas têm 3 possibilidades de você chamar. Pode ser chamar de suplementar, complementar ou auxiliar. As 3 formas está certo. Geralmente eu chamo suplementar. E olha só, as linhas de cima são chamadas de suplementares superiores. Já as linhas de baixo são chamadas de suplementar inferiores, né? E elas são contadas a partir do pentagrama. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 a partir do pentagrama. E aqui embaixo, como está aqui na ilustração, 1, 2, 3, 4, 5. Também representado a partir do pentagrama. Isso aqui, gente, é muito importante você saber para você entender outros conceitos que virão, tá bom? E é um conhecimento válido também, tá bom? Então, ó, repetindo, espaços suplementares superiores são a parte de cima e espaços suplementares inferiores são
a parte de baixo, tá bom? Dito isso, essas linhas suplementares superiores e inferiores têm regras, né? Essas regras são importantes e a quarta regra é a regra que a galera mais erra. Eu errei bastante, mas vamos ver cada uma delas. Regra 2. Quando você vai fazer uma nota superior, linha suplementar superior, o certo é você fazer apenas um traço dessa linha. Um traçozinho exatamente do tamanho da bolinha que você colocou e não a mais. Tá errado isso aqui. Se você botar desse tamanho aqui, ó, como está na ilustração, é considerado errado. Você tem que colocar exatamente do tamanho da nota, tá bom? Mais uma vez, isso aqui serve para facilitar a leitura da partitura. Então é uma regra. Se você fizer isso aqui, tá errado, tá bom? Você vai conseguir executar no seu instrumento, porém a escrita vai estar errada, tá bom? Regra 3. O certo, como eu falei, é só você fazer apenas uma linha do tamanho da nota. E não economizar espaço. Ah, eu já vou fazer logo uma linha inteira assim, ó, pá! E já vou botar logo tudo que tiver que botar. Tá errado. Essa linha aqui, ó, ela é individual. Se tiver 4 bolinhas, 4 notas juntinhas, você tem que fazer um traço, um traço, um traço, um traço. É regra. Tem que seguir essa regra. Se você fizer isso aqui e botar as 4 bolinhas, tá considerado errado. Isso é uma escrita de partitura bem errada. Então você tem que botar de forma bem individual. É uma boa prática. E a quarta regra, que é a que eu mais erro, por exemplo, eu errava, não erro mais, tá? Passado. Significa que, por exemplo, quando você vai botar uma bolinha dessa aqui, ó, em cima, você vai botar uma nota aqui em cima, sempre fica a dúvida. Será que eu tenho que botar a linha aqui em cima, né? Ó, essa linha aqui em cima, será que o correto é dessa forma ou o correto é dessa forma aqui? Essa linha aqui de cima é desnecessária, tá bom? Ela é desnecessária e também tá errado, tá? Você coloca só a notinha careca. Então, fica às vezes essa dúvida. Às vezes bota uma bolinha aqui, né? E fica, pô, essa bolinha aqui precisa de uma base? Não precisa. É considerado errado. Você tem que dispensar essa linha. Eu já errei bastante isso porque realmente é uma dúvida, né? Você bota a bolinha aqui, pô, mas será que bota aqui? Acho que em cima aqui até que não fica tanta dúvida, mas embaixo aqui, cara, né? Embaixo aqui fica sempre, né, uma dúvida. Às vezes você tá aqui, por exemplo, você faz a bolinha aqui, né? Tô fazendo com o mouse, então releve meu desenho aqui. Aí você fica na dúvida se você coloca aqui, né, uma linha ou não. Não precisa, né? Não precisa. Se você botar assim, deixa só assim. Tá bom? Isso é importante e é uma regra de partitura, tá bom? Essas regras aqui, gente, é interessante ter conhecimento. Mas com a prática, elas vão internalizando. Com a prática, com a leitura, com a escrita, elas vão internalizando e você fica mais por dentro delas, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixei de uma forma simples, fácil, para a gente poder entender melhor esse conteúdo. A gente já começou a entrar nesse assunto de partitura, a entender aos pouquinhos como é que funciona, como é que é a leitura e aos pouquinhos a gente vai entendendo mais, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça a sua inscrição, é muito importante, o seu like e compartilha para aquele amigo que precisa aprender partitura, compartilha para ele que vai ser também muito legal, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui, até a próxima.